Beleza, galera? Hoje é dia 21 de novembro de 2019 e hoje foi anunciada a condenação do Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro do governo Dilma Rousseff. Foi condenado a 10 anos e 6 meses por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Mas graças ao Supremo Tribunal Federal e aos nossos legisladores, que até agora não fazem nada a respeito disso, infelizmente ele vai continuar solto, né? Até o legislativo tomar o seu jeito e regularizar a questão da prisão após a segunda instância, ou, se nada mudar, provavelmente não vai ser punido nunca, tá com 68 anos, até os recursos se esgotarem, provavelmente ele já passou dessa para melhor ou para pior, né? Esperemos que para melhor, tomara que se arrependa dos seus pecados, peça perdão e aceite Jesus, mas pode ser que não aconteça isso. Mas enfim, por que a importância desse vídeo aqui de hoje? Porque eu quero te mostrar que para ele não cometeu crime nenhum. Porque é uma coisa muito simples. Para todo marxista em geral, já estou usando o termo marxista para generalizar, todo marxista, para ele, não há certo e não há errado. Eles partem de uma ideologia que, na sua base, já é anticristã. É uma ideologia que não tem verdades absolutas, ou seja, o certo e o errado acaba virando uma coisa relativa. Por isso que para eles os fins sim justificam os meios. Ele foi condenado desses crimes cometidos quando ele era ministro da Dilma. Então para ele, ou para qualquer revolucionário, o fim lá na frente, os meios que eu vou tomando aqui até chegar lá, são válidos. Então eu posso aqui sequestrar, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso botar bomba, eu posso explodir, eu posso fazer o que for, desde que a causa revolucionária seja atingida. E isso sempre foi levado muito à risca. Fernando Pimentel integrou a VAR Palmares, grupo guerrilheiro terrorista da época do regime militar, grupo integrado pela Dilma Rousseff, e ele também integrou o Colina, que é o Comando de Libertação Nacional, também que era um grupo terrorista guerrilheiro a favor de implantar uma ditadura comunista aqui no nosso país. E, dentre várias presepadas e crimes que ele cometeu na época, eu destaco um sequestro que acabou não sendo bem sucedido, mas foi por pouco, inclusive quase mataram o cônsul americano. Ele também participou de roubo do Banco do Brasil, que a dinheiro a dinheiro de 2011 soma em volta de 411 mil reais. Então quando eles roubaram lá, que eles dão o nome de expropriação para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Igual quando os guerrilheiros matavam uns aos outros, eles chamam de justiçamento para ficar com o nome um pouco mais bonitinho. Mas eu queria falar um pouco a respeito dessa ocorrência que ocorreu aqui em 4 de abril de 1970. A fonte está no livro A Verdade Sufocada, escrita pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E tem um link aí na descrição se você quiser adquirir esse livro, adquira-o, que é muito importante, informações detalhadas para você não ficar sendo enganado por aí. Então vamos lá, no dia 4 de abril de 1970, partiram outra vez para o sequestro do cônsul. Por que outra vez? Porque eles já tinham tentado antes e não conseguiram por problemas no planejamento. Então eles jogaram para 2 semanas depois e aí eles tentaram por 3 vezes aqui e mesmo assim não conseguiram. No comando da ação estava Félix Rosa Neto e como motorista Irgeu João Menegon. No mesmo carro iam Fernando da Mata Pimentel, que é o Fernando Pimentel, vulgo Jorge, ex-prefeito de Belo Horizonte e atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo Dilma Rousseff. Como esse livro é mais antigo do que isso, né? Depois disso ele ainda foi governador lá de Minas Gerais. E Gregório Mendonça, vulgo Fumaça. No carro de cobertura estavam Antônio Carlos Araújo Chagas, vulgo Augusto, Luiz Carlos Dameto e, como motorista, Reinoldo Amadeu Clemente. Todos com revólveres, além de 2 metralhadoras INA e granadas. Pela manhã, quando o cônsul saiu de sua residência, partiram para o ataque. O diplomata, seguido pelos 7 terroristas, foi salvo pelo excesso de tráfego que impediu o emparelhamento com o seu veículo. Decepcionados, mas persistentes, esperaram nova saída do alvo da sua residência, o que aconteceu às 16 horas. O cônsul dirigiu-se à Vila Hípica em sua caminhonete e novamente foi seguido pelos 2 carros. Eles estavam no Rio Grande do Sul.
A sorte parecia estar ao lado dos sequestradores. O cônsul errou o caminho, entrou numa rua sem saída e teve de retornar. Armas a postos, Irgeu emparelhou seu carro com o carro do cônsul e Reinoldo fez o mesmo, pelo outro lado, com o carro de cobertura. O cônsul, pensando que os rapazes faziam um pega, acelerou seu carro e os deixou atônitos para trás. Ainda passaram vergonha ainda, né? Não podiam desistir, aqui no caso os terroristas, os sequestradores, não podiam desistir, ainda mais depois de terem comunicado ao Comando Nacional e Juarez de Brito ter se empenhado na redação do comunicado. Ou seja, eles informaram ao Comando Nacional que eles fariam esse ato, eles sequestrariam esse cônsul, e eles pediram, porque a coisa tem que ser rápida, eles pediram lá para esse tal desse Juarez aqui preparar um comunicado, ou seja, na hora que eles sequestrassem o cônsul, na hora que tivesse com ele em mãos, eles já iam lançar esse comunicado, já deixariam esse comunicado pronto e lançariam para a grande mídia para ser divulgado. Qual era a intenção deles? Libertar 50 criminosos que estavam presos e mandá-los para a Argélia. Essa era a intenção deles. Então, como eles já tinham avisado o Comando Nacional e o cara que já tinha feito, né, o Juarez já tinha feito, se empenhado para fazer o comunicado, então eles falaram, pô, a gente não pode desistir, a gente tem que concluir essa missão aí. Era necessário insistir, a ação era importante. Portanto, à noite estavam novamente a postos. Agora era a vida ou morte. A sorte estava com eles. Por volta das 20 horas, o alvo saiu com sua esposa para visitar amigos. Ficou na casa até as 22h30 e saiu acompanhado, além da esposa, por um amigo. Os sequestradores estavam à espreita. Começaram a seguir o cônsul. O horário era o ideal. Pouca gente na rua, pouco tráfego. Logo depois da rua Ramiro Barcelos, o cônsul, que ia em baixa velocidade com seu veículo, foi ultrapassado pelo Fusca de Irgeu, que imediatamente o fechou, ocorrendo uma pequena batida. Félix, Fernando Pimentel e Gregório desceram cercando a caminhonete. O cônsul, forte e decidido, vendo as armas, não pensou duas vezes. Acelerou seu veículo, atropelando o pequeno Volks dos sequestradores e, de quebra, o Fernando Pimentel. Ainda foi atropelado o Fernando Pimentel. Félix, por trás, atirou com sua pistola calibre 45, quebrando os veículos e ferindo o cônsul, que em zigue-zague seguiu a toda velocidade, conseguindo escapar. 3 dos azarados ou incompetentes sequestradores foram presos uma semana depois pela equipe do DOPS do Rio Grande do Sul, chefiada pelo delegado Pedro Carlos Selig. Os outros, sem muita demora, também foram presos. E aí ele transcreve aqui o comunicado que o Comando Nacional da VPR havia preparado. Eu não vou lê-lo para não ficar muito cansativo, mas todos esses nomes que eu fui falando, dá para você pesquisar pela internet, você pesquisa aí a respeito de cada um deles, pesquisa a respeito do cônsul, pesquisa aí a respeito de cada um para você, não cair nos engodos dessa esquerdalha aí. E só para terminar, ele falou o seguinte: se o cônsul tivesse sido sequestrado, esse comunicado seria difundido, esse comunicado que eu acabei de falar aí, seria difundido pela imprensa e muitos acreditariam. Assim se forjam as mentiras, reescreve-se a história e faz-se a cabeça dos brasileiros. Porque no comunicado eles falam que eles estavam em poder do cônsul americano, que informou, ele já tinha uma versão dele pronta, que informou que ele fazia trabalhos para a CIA de espionagem no Brasil e mais um monte de outras baboseiras. Então eles fizeram a versão dele, já deixou prontinha aqui. E é isso que a galera ia acreditar, infelizmente. E aí o autor do livro continua falando aqui, mentira, eis a grande arma dessa gente para impor a sua versão desonesta dos fatos e da história. Essa é a motivação maior que me leva a escrever. Ou seja, a esquerda ela sempre trabalha com a mentira. E eles, como não trabalham geralmente, eles têm muito tempo para ficar trabalhando nessa mentira e reescrevendo e batendo nessa mesma tecla, até que você acaba acreditando nisso. Então você olha lá a foto do Fernando Pimentel hoje, já um senhor de idade, 68 anos, você olha, nossa, que cara de bonzinho, óculos e tudo mais. Você não acredita que o cara participou de roubos e sequestros. Você não acredita que o cara participou de atos terroristas. Você não acredita que o cara integrou grupos guerrilheiros marxistas. Então, e é petista, né? Óbvio. Então, para entrar no PT, acho que é pré-requisito você apresentar a sua ficha criminal lá e tem que ter alguma coisa constando lá, senão você não entra. Eu aposto que a pessoa que faz a avaliação lá olha assim, mas você não tem nada na sua ficha criminal? Não, então você não pode entrar aqui não. Tem que ter pelo menos alguma coisinha aqui. Faz aí um crime qualquer para você estar apto a integrar aqui o nosso partido.
Na minha opinião, o Partido dos Trabalhadores já deveria ter sido extinto há muito tempo, afinal ele é uma quadrilha criminosa, já foi comprovado, todos os seus líderes aí, se não foram presos, uma hora vão e estão respondendo processo, então é uma quadrilha, funciona na base da quadrilha criminosa. Não sei por que ainda fica vigorando aí, fica existindo ainda. 10 minutos já, é muito longo. Galera, é isso aí, um alerta para que você fique ligado nesses movimentos aí. E não ser tão enganado, né? A gente acaba sendo pelo menos um pouco enganado, a gente acaba sendo, mas pelo menos a gente consegue evitar procurando fontes um pouco mais confiáveis. Então procura aqui a Verdade Sufocada, procura também o projeto Orville, que você consegue baixar pela internet, quase 1000 páginas, seria a versão oficial das Forças Armadas a respeito do que foi o regime militar brasileiro. Muito interessante, muito importante, muitos dados que estão aqui no livro A Verdade Sufocada foram retirados lá do projeto Orville. E fica aqui a dica, beleza? Forte abraço e até a próxima.